Agora nós já temos nossa estrutura de dados praticamente pronta, validada, em todas as situações que a gente pode tratar com a nossa tabela de contatos. Vamos começar a criar o controller e as views. Então, novamente no SSH, php artisan make controller contato controller. Aqui na criação do controller nós temos duas opções. Se eu só criar dessa forma, contato controller, ele vai criar um arquivo contato controller vazio praticamente. Então vamos vir aqui com http controllers contato controller. Ele só me traz um esqueleto da nossa classe, mas eu quero que ele já me traga alguns métodos prontos, né? Então os métodos padrões já de criação, de exibição de dados, eu quero que o Laravel já crie isso já no arquivo para mim. Então eu vou apagar o arquivo e vou criar novamente. Então eu coloco aqui no final -- resource. E ele criou o arquivo novamente. Agora ele vai criar agora ele cria o arquivo já com os métodos pré-definidos. Não estão implementados, mas aqui a gente já tem um roteirinho do que a gente precisa implementar. Passo a passo aqui, ó. Edit, update, destroy. Agora nós vamos começar a implementar cada método. Aqui no index nós vamos mostrar uma lista dos nossos contatos. Então vamos criar a variável contatos, contato, vamos obter todos os dados, ordenar por nome. Então aqui no contato all, ele vai retornar uma coleção, um objeto de collection, com todos os nossos contatos que estão na base de dados, ordenado por nome. Então nós ordenamos essa tabela. Tornamos a view, return view. Então nós vamos criar nossa view numa pasta chamada contato e o arquivo vai ser o index. Nós temos que passar agora essa variável contatos para a nossa view. O segundo parâmetro é um array. Podemos fazer dessa forma, contatos e passar a variável aqui, contatos, ou também utilizando o método compact do PHP, que ele já cria a partir do nome das variáveis. Então, compact contatos. Dessa forma aqui. Então, vamos criar aqui nosso index. A view no Laravel fica na pasta resource, views. Vamos criar a pasta contato. Criando a pasta contato. E agora dentro da pasta contato vamos criar um index. Então index, aqui vamos utilizar o mecanismo do blade do Laravel, que é para a criação de templates. Então index blade.php. Então sempre antes da extensão, antes do .php, a gente coloca um .blade. Então todo arquivo que a gente for criar, o nome do arquivo .blade.php. Aqui nós vamos estender extends layouts.app. Então, o que esse comando vai fazer? Eu estou falando que eu quero usar de base o arquivo da pasta layouts e o arquivo app. Não precisa informar o blade.php, porque ele mesmo já vai tratar essa situação. Então, eu estou herdando esse arquivo layouts.php. Aqui eu tenho alguns lugares que eu posso fazer alteração. Então, eu posso injetar informação aqui em cima, como um estilo CSS. Eu posso colocar informação no conteúdo e eu posso colocar um JavaScript. Então, como é que eu coloco uma informação no conteúdo? Então, primeiro eu estendo o layout. Depois eu venho aqui e falo que é uma seção. Seção conteúdo. Que é o mesmo nome que eu criei lá no arquivo de layout. End section. Então tudo que eu colocar aqui dentro faz parte do meu arquivo. Já criei o contato, já implementei o método index no contato, já criei meu arquivo index, mas como é que ele vai saber que eu tenho que chegar aqui no método index e chegar no arquivo index_view? Eu tenho que criar uma rota. Então eu vou dizer para o Laravel qual a rota ele deve seguir para chegar nesse arquivo. Então nós vamos aqui em routes e vamos para o arquivo web.php. Aqui já temos as rotas padrões de autenticação e da tela home. Vamos criar a nossa rota para o index. Route, quando eu clicar /contato, eu quero que ele chame o meu contato controller @index. Então toda vez que eu colocar no navegador lá a URL da minha aplicação /contato, ele vai apontar para o contato controller, para o método index, e o método index vai chamar o view. Então aqui /contato. Aqui nós esquecemos de identificar quem que é essa classe model. Aqui no contato nós usamos o model contato, mas não dissemos de onde ele vem. Então eu dou um use app contato. Ok? Então aqui temos o oi, ele herdou a parte de cima do nome da aplicação, as cores e o conteúdo é o que nós colocamos ali. Ali está aparecendo o Laravel, mas eu não quero que a minha aplicação chame esse Laravel, eu quero que ela chame minha agenda. Então vem aqui no env
minha agenda. Então aqui vamos ver. Opa! Quando eu tenho espaço no nome, nós obrigatoriamente precisamos colocar ele dentro de aspas, que ele não permite espaços nesse arquivo de configuração. Novamente, o minha agenda está ok. Então temos acessar, registrar. Tá, mas eu ainda estou conseguindo acessar o registro. Eu não estou logado na aplicação e eu estou conseguindo acessar a página de contato. Eu não quero que isso ocorra. Então, novamente, vamos lá na rota. Nós temos que dizer para essa rota que ela tem que ser autenticada. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente, vamos criar um grupo. Como nós teremos várias rotas para o contato, né, para editar, para exibir, vamos criar um grupo. Então, route group. Dentro desse grupo, vamos colocar algumas situações. Então, a primeira delas é um middleware. O middleware ele vai interceptar qualquer requisição para essa rota. Por exemplo, o middleware de autenticação, toda vez que eu tentar acessar essa rota, o middleware de autenticação, ele vai validar se o usuário está autenticado ou não. Se ele não estiver autenticado, ele vai bloquear o acesso. Então, a primeira coisa é o middleware. Então, eu estou falando que ele tem que ser autenticado através do middleware. Então, ele só pode acessar essa rota se ele estiver logado. A outra coisa, eu quero colocar um prefixo. Então, eu não quero ficar escrevendo contato/ID, contato/editar, contato/alguma coisa. Então, eu vou colocar um prefixo. Então, esse grupo vai ter o prefixo contato. E agora aqui vem nossa implementação. Então, função faz uma função anônima e esse hostget vem aqui para dentro. Aqui, como eu não preciso mais do contato, eu posso deixar ele só com barra. Estou dizendo que eu tenho que colocar o barra contato e eu tenho que ter autenticação para acessar esse caminho. Vamos testar? Então eu coloquei aqui barra contato. Agora ele me obriga a autenticar antes de acessar lá. admin@admin.com, senha secret e acessar. Agora ele me autentica e mostra o conteúdo da minha página aqui. Está mostrando o usuário aqui também logado. Então, nosso index já tá exigindo autenticação. Vamos para os próximos conteúdos. Agora vamos colocar o conteúdo do nosso index. Então, aqui no nosso index, nós temos aqui a configuração da imagem que eu vou mostrar do contato. Aqui a altura da linha, uma questão para adaptar o texto ficar alinhado com a imagem. Então, aqui a seção que a gente colocou lá no layout. Então, aqui no arquivo de layout, app layout, que a gente poderia colocar um CSS customizado, nós agora estamos injetando esse CSS através desse comando aqui no index. Aqui temos algumas funções do Blade, né? Então, se eu colocar duas chaves e colocar um conteúdo, é como se fosse, por exemplo, um echo dentro do PHP puro. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, PHP, echo, URL, XPTO, eu posso usar só as chaves duplas, fica mais organizado o nosso código. Então aqui o comando URL, ele traz o caminho da nossa aplicação, aqui qual a rota que ele deve fazer e adicionar. Outras funções do Blade é você poder fazer um for each também dentro do HTML, então só você utilizando o arroba for each, coloca a informação que você precisa, aqui nós estamos listando o contato e um end for each no final, a gente não precisa mostrar que isso é PHP, fica mais simples o nosso código. Vamos ver como está a nossa tela de index. Aqui nós não temos a imagem ainda na pasta, por isso que ele está com esse erro. Aqui, se ele não encontra a imagem do usuário, ele tenta uma imagem padrão. Nós não utilizamos essa imagem padrão ainda. Dentro da pasta public da aplicação, da agenda public, eu criei uma pasta images. E dentro da images eu peguei uma imagem PNG qualquer na internet, dei o nome a ela de null.png, que é o mesmo nome que nós utilizamos na classe contato. Aqui, contato. Essa aqui, ó, images null, é o que eu utilizei aqui na pasta public images null.png. Ou seja, quando ele não tiver uma imagem, ele vai trazer aquela imagem null. Então ele vai preencher com aquela imagem genérica lá. Então nós temos nosso index criado.